Olá, pessoal! Hoje o meu encontro é com a Poliana Campelo, mentora comportamental, CEO da Nova Consciência. Conta um pouquinho pra gente, Poli, a sua trajetória e o que é essa mentora comportamental. E, primeiramente, já lhe agradecer por ter vindo conhecer Fortaleza, o meu Viu? espaço. Estou muito feliz, viu, gente, de receber você aqui e todo mundo que está aqui acompanhando, trazendo essa Eu que agradeço. vivência aqui dos nordestinos, né? Olha, eu tenho muito entusiasmo em falar da minha trajetória, porque eu hoje trabalho com desenvolvimento pessoal, mas eu fui a pessoa que conheceu o desenvolvimento pessoal para ser o que queria ser. E hoje eu faço isso com as pessoas, mas assim, quando eu fiz faculdade de jornalismo, né, ali na adolescência e tal, e aí conheci esse mundo da TV, fui apresentadora de TV, trabalhei em revistas e muita coisa. Aí eu fui cansando daquela vida ali do glamour, do holofote e fui querendo diminuir o ritmo. Aí eu fui para a parte de assessoria. Nessa parte de assessoria, eu conheci o meu ex-marido. E aí, para diminuir o ritmo, eu comecei a fazer bolos. Então, virei boleira e eu fazia bolos de casamento, bolos imensos de 6, 7 andares. Deixei essa assessoria, que na época eu estava sendo assessora de um prefeito, e falei: olha, eu vou trabalhar com bolo. Ele disse assim: como assim? Eu disse assim: eu gostei e fui aprendendo empiricamente. Eu fazia minhas receitas, eu sempre gostei de cozinhar. Tá. Nesse momento, eu passei por uma dificuldade muito grande, que foi o meu divórcio, fui agredida. Nessa época, eu era aquela pessoa sem autoestima, sem discernimento, acho que eu nunca tinha entrado num movimento que eu precisasse tanto me conhecer, me ajudar e me entender. Foi quando eu busquei recursos. E aí, o primeiro curso que eu fiz, a primeira vivência que eu tive, foi uma imersão de 3 dias, que era com técnica de PNL, que você sai de lá, assim, muito empolgado. E aí eu disse assim, eu tenho que entender mais disso daqui. Sim. E comecei a ler, estudar, pesquisar, e foi onde eu conheci uma pessoa que foi muito importante nesse meu desenvolvimento, que foi o Pablo. O Pablo, ele lançou um livro com o nome Mentalidade. E aí, nesse livro, falava muito sobre a importância de você perceber qual é a sua mentalidade, no que você está acreditando. E eu fui fazer o lançamento desse livro no Brasil. Então, naquele momento, eu fiquei muito imersa nesse mundo, com essas pessoas que Tá. trabalhavam desenvolvendo pessoas. Ele fez uma série de palestras no Brasil. Eu conheci Manaus, conheci muitas capitais que eu não conhecia, assim, porque a Tá. gente foi com a editora, ele é da editora Gente, a gente foi fazer essas noites de autógrafo. E quando eu voltei dessa turnê pelo Brasil, que foi a turnê dele que eu acompanhei, eu falava assim, gente, eu quero isso para mim. Porque você encontrava a mudança nas pessoas também, você Sim. confrontava com isso o tempo E inteiro. eu pensava, isso é legal, eu tô gostando e eu acredito que isso é muito bom. Mas, na verdade, no início mesmo, meu principal intuito era, eu sempre tive uma coisa em mente, se eu posso pagar só para eu viver, eu quero viver aprendendo. E aí, ao invés de eu começar a fazer os treinamentos que eu ia só viver, eu queria logo ir treinar, eu queria logo ir aprender. E aí eu fiz os cursos de PNL, eu fiz os aprofundamentos, tenho várias formações, assim, eu sempre falo que hoje o meu trabalho não dá para eu denominar exatamente a técnica, porque eu criei uma metodologia Perfeito. pessoal, Tá. assim, eu pego a base do meu trabalho, eu gosto da visão da física quântica, então eu falo que é uma mentoria que tem esse olhar do todo, que tem esse olhar quântico, né, integrativo, de Sim. perceber a pessoa como um todo, o mundo emocional, o mundo espiritual e o mundo matéria, tudo junto assim, mas ao mesmo tempo eu precisava, ali a Poli precisava daquilo, né, durante esse processo. E aí eu fazia os bolos e estudava. Quando eu decidi, isso lá no Piauí, que eu sou de Teresina, Você é de Piauí. Teresina. Aí eu falei assim, não, aqui, eu tinha a confeitaria, eu disse, não, mas aqui não estou sentindo que eu estou conectada com esse mundo, até porque eu tinha essa vivência do ter ido para São Paulo e Tá. tal. Falei, vou para Fortaleza, e eu dizia isso para minha mãe, mãe,
que eu vou para Fortaleza? Porque lá vou pegar muitos voos para São Paulo. Eu dizia assim, vai ser mais Já fácil. cocriando. Vai ser mais fácil e tal. E eu tinha um mural de visualização, né? Eu fazia meus bolos, minha filha, com o fogão de frente com um monte de cartolina. A mulher lá viajando, fazendo as coisas. Tinha o meu escritório de como eu queria que fosse a minha sala de atendimento, que foi, inclusive, um dos escritórios que eu tive quando eu cheguei para conhecer era. Então, acredito muito no que eu Tá. vivo, né? E aí eu decidi vir morar em Fortaleza, cheguei aqui, fui achar um emprego, porque quem não tem carreira não pode começar, eu fiz essa minha transição assim muito de uma forma muito assim, vai mesmo, foi Na assim, loucura. vim pra cá e aí tive o apoio de familiares para vir e tal, vim pra cá e comecei a trabalhar nessa clínica que tinha algumas salas vagas. E aí ela dizia, olha, mas tu pode atender aqui quando tu não estiver fazendo, porque eu era tipo a gerente. E aí tinha horário que eu estava em reunião com o contador ou com algum funcionário, tinha horário que eu estava lá atendendo. E ela deixava, ela gostava, aí ela era da odontologia e tinha gente que tinha bruxismo. Aí ela dizia, olha, isso é um estresse, alguma coisa, fala com a Poli que a Poli vai te dizer o que é. Aí a pessoa começava a fazer o tratamento com ela e comigo. E foi crescendo, e um foi indicando o outro, as pessoas começaram a ter resultados. Tem clientes dessa época que até hoje são meus clientes, assim, que isso foi em 2018, começo de 2019, que foi quando eu vim morar aqui em Fortaleza. E aí chegou uma época que eu estava com uma demanda tão grande de clientes que eu disse para ela, mulher, eu vou sair agora, eu vou só viver de terapia, que era o meu sonho. Eu dizia, eu vou ser terapeuta, eu vou ajudar as pessoas, né? É aquela história, quando você se reencontra, você quer ajudar outras pessoas a vivenciar esse caminho. E foi assim que começou a surgir esse projeto da Nova Consciência. Eu comecei a atender, depois eu dizia, ai, gente, eu acho que as pessoas gostam do coletivo, eu queria um lugar que também desse para eu fazer eventos. Então, eu tenho um projeto aqui na Nova Consciência, que é o Café com Conhecimento, que todo mês, um sábado do mês, eu faço um café da manhã com uma palestra. Que legal! Da última vez agora, esse mês, o Felipe foi nosso convidado e veio compartilhar aqui experiências. Então, assim, a Nova Consciência é uma comunidade, né? Onde eu crio o ambiente para que as pessoas se conectem. Então, a gente sempre traz cursos em parceria e eu fiquei dentro dessa vida por tudo que eu passei. Então, hoje em dia, eu falo que o meu trabalho ele é sobre ajudar a pessoa a percorrer o caminho para ela chegar onde ela quer, mas só que nesse caminho vão existir obstáculos que são nossos medos, às vezes é a falta de percepção do porquê você quer aquilo. Uma coisa que eu trabalho muito nas pessoas é assim, tá, mas qual é o motivo que faz você querer tal coisa? Porque às vezes as pessoas estão buscando as coisas pelo motivo tão errado que elas não têm força suficiente. E que às vezes o motivo nem é dela, né? Às vezes o motivo é de outra pessoa, né? Do pai, do marido, de... Com certeza, isso é o que mais acontece. E muitas vezes elas realinhando o objetivo, realinhando o porquê eu quero aquilo, elas ganham mais força. Eu falo muito que a motivação é o motivo para a ação. E às vezes as pessoas elas estão tentando, perseguindo coisas que são cansativas de serem perseguidas. Então, no processo dessa mentoria comportamental que eu vou fazendo, eu vou ajudando a ter clareza sobre essas dificuldades. A gente revive muito as histórias da infância. Você sabe que eu tenho um cliente que eu gosto muito desse exemplo dele sobre as crises de ansiedade que ele tinha. Ele chegou na terapia porque o chefe dele, o dono da empresa, fazia terapia. E ele ficou encantado com o que o chefe dele falava sobre a terapia e ele, mesmo sendo um dos funcionários de menor salário, resolveu fazer a mesma terapia que o dono da empresa. E aí, quando ele começou, ele dizia que poderia deixar de fazer qualquer coisa, mas queria investir, porque ele acreditava que dava para ele ir mais longe. E teve uma época que ele já tinha progredido muito, você vê, ele entrou aqui, acho que na terapia, com um salário, uma média de 2.500 a 3.000. Hoje ele fatura 25 mil. Uau! Esse cara, há 3 anos atrás. E o que aconteceu? Ele se desenvolveu, se lapidou, a gente olhou todas as mágoas, todas as feridas. E teve uma época, hoje em dia ele trabalha com marketing, hoje em dia ele tem a própria empresa dele hoje em dia.
E teve uma época que ele estava tendo muita crise de ansiedade. Ele passava mal quando o cliente cobrava alguma coisa, ele passava mal. E aí a gente acessou uma perspectiva de que quando ele era criança, quando o pai dele pediu para ele fazer alguma coisa que ele não conseguia entregar, ele apanhava. Então Entendi. você vê o que que essa mente entendeu? É, Ela entendeu que eu vou ser punido se eu não fizer do jeito que a pessoa quer. Então, se o meu cliente está me cobrando algo e eu tenho medo de não entregar, eu já acesso a punição que vai exato. vir. E aí, hoje, cada vez mais ele fala que valoriza muito esse processo de entender o porquê eu sinto aquilo. E é isso que eu faço com meus clientes. É você não se conformar de que os medos que você tem ou as dificuldades que você tem, elas precisem existir eternamente. Então, eu falo que é o meu trabalho de lapidação sobre: será que realmente a gente precisa carregar tantas mágoas, tantas dores ou tantas dificuldades? Ou com essas tecnologias que a gente tem hoje em dia, de tantas Exato. terapias, de tanta oportunidade, a gente não pode viver uma vida mais É, eu leve? super acredito nisso e tem o ponto, né, Polly, quando você coloca, dá a impressão que muitas vezes a gente precisa buscar terapia quando a gente está no fundo do poço. E muitas vezes a gente entender e olhar por outro ponto de vista que muitas vezes, ok, eu posso estar passando por algum problema, por algum desafio, mas o quanto que eu tô aqui nessa jornada para melhorar. É, e hoje em dia mesmo, né, eu falo que o meu público maior hoje em dia são os autônomos. E Tá, são os empresários, que são o quê? Que são pessoas que sempre estão disponíveis para essa evolução, que elas sabem que aquilo depende exato. delas, que elas estão no fator maior de autorresponsabilidade, né? E essas pessoas, elas entendem que se eu ainda não conquistei alguma coisa, tem alguma coisa aqui. Então, o meu público é aquele público assim, não é que eu não tenha resultado, não é que a minha vida não esteja boa, ou não é que não esteja dando certo Sim, as coisas estão dando certo. Mas será que não podia ser mais leve? Ou será que não podia ser mais simples? Ou será que eu não posso realmente descansar? Você sabe que a grande maioria dos meus clientes, uma das coisas que a gente mais trabalha aqui é o direito ao descanso, né? Porque a gente vem são pessoas que conquistaram certo patamar, tanto financeiro como até o status de conquista mesmo social, mas às vezes eles não se sentem merecedores de não olhar o celular ou de relaxar exato. de verdade. E isso tudo também é uma grande conquista para a É, pessoa, né? eu sinto na pele, é isso que você está falando. Porque a gente se culpa, é isso. É Muitas isso. vezes eu me cobro que eu acho que eu tenho que estar na empresa às 8 e eu tenho que fechar a empresa. Eu não tenho mais. Hoje eu tenho pessoas de confiança e eu busco meu autoconhecimento justamente para a Para gente. ajudar. E um dos pontos que você falou, que é justamente muito real, é esse. É O isso. direito que a gente tem de respirar, E às de. vezes eu acho que até o direito de errar, sabe? Exato, Tá tão pesado o processo de lapidação, ele passa pelo erro. Mas exato. hoje em dia, quem chega em algum lugar, ou quem já está num lugar assim de resultado, ele fica com muito medo de continuar crescendo ou de sair daquela zona de conforto e continuar alavancando os resultados, porque ele agora já não se sente mais no direito de errar, porque, ou seja, lá atrás, no É, início da carreira, a gente pode errar mais, é, a gente às vezes nem percebe que está errando tanto. Só que quando você já começa a ter uma visibilidade maior profissionalmente, aquilo vem como algo assim, agora você não pode mais inovar tanto porque você tem medo. E se isso der errado? é. Então diminui muitas vezes Eu as acho que acaba impactando possibilidades. muito quando você me traz isso, e aí eu trago a minha dor, tá? Na questão da gente se colocar num espaço do julgamento do outro. Muitas vezes é do outro e não é nossa, essa É, dor. E a gente traz na nossa pele. De a gente estar numa situação, e eu coloco muito isso dentro da minha empresa hoje. Eu falo, gente, eu tô aqui para acertar, eu faço o máximo para acertar. Mas vão acontecer situações e que eu não tenho problema nenhum de dar um passinho atrás e da gente estar acessível o tempo todo para os. Eu sou uma pessoa extremamente acessível para os meus colaboradores, a minha porta aberta 100% do tempo, justamente por isso. Eles estão tendo acesso a processos, a situações que muitas vezes eu na minha mesa não tenho. E a gente precisa dessa possibilidade, eu preciso dar essa abertura e essa segurança psicológica, principalmente, é. para a gente acertar o processo. Ter essa E o humanidade, né? exato, e o quanto que é legal para o colaborador entender que ele não precisa reclamar,
que ele tem uma abertura e ele tem uma porta aberta para melhorar. Isso é muito real. Eu sempre falo, né, para os meus clientes sobre essa liderança que hoje em dia ela precisa, isso é algo que eu trabalho muito, ser uma liderança mais intuitiva, mais perceptiva do que da Exato. individualidade de cada um. Certos colaboradores, eles podem ser cobrados de uma forma que eles vão render muito mais. Só que as pessoas, elas têm formas de se comportamentar. Se os comportamentos delas têm maneiras comportamentais de ser. E se você observar e tratar ela e esperar os resultados delas de acordo com o que você entendeu e percebeu, a gente vai ter uma leveza muito maior no processo, porque às vezes também o líder ele fica nesse lugar de, eu dou a abertura, mas na hora que o outro tem o feedback, que é o olhar dele, a gente tem que ter esse filtro. Tem que ter esse Entendeu? filtro. Porque o olhar do outro, às vezes, não alcança o que você está vendo, porque justamente o líder está num lugar que ele vê o todo, né? E aquele colaborador, às vezes, ele está tendo só aquele problema ali, e ele não consegue no macro. Se o líder tiver essa leveza de perceber que aquele comportamento é de acordo com o lugar que aquela pessoa está, ele consegue passar um feedback e dar o suporte que aquela pessoa precisa sem trazer ela para cá. Só que muito líder tem essa dificuldade. Por quê? Porque nós seres humanos, a gente tem uma mania muito grande de comparar o outro pelo nosso filtro, né? A gente acha assim, se eu dou conta, a Tati dá. Aí se eu dou Exato. conta, a Polly dá. Entendeu? A É. gente não tem muito aquele olhar. Primeiramente, deixa eu perceber o que que essa pessoa mais se sensibiliza, que é uma coisa que eu trabalho muito também, é você sair do piloto automático e perceber mais as pessoas. Tem um caso agora recente de um diretor que eu estou acompanhando ele e ele está só há 3 meses nessa nova organização, que é um grupo bem grande, familiar também, que ele pegou essa diretoria. Aí ele conversa no processo, na mentoria, sobre algumas dificuldades. Aí ele vai me descrevendo algumas coisas sobre os subordinados, sobre líderes abaixo dele, eu vou falando, ó, com esse daqui você vai agir assim, porque ele corresponde assim. Aí ele, nossa, Polly, parece que tu conhece a pessoa. Eu disse, não, é porque você me descrevendo algumas dificuldades e algumas falas, eu consigo perceber o estímulo que ele recebe. E aí foi muito engraçado que ele me deu esse feedback esses dias. Polly, aquele diretor que eu te falei que ele estava muito ríspido, muito fechado comigo, e você me falou que ele só estava apreensivo porque ele buscava o meu reconhecimento, e como eu também não estava dando tanto reconhecimento, ele estava se fechando para mim. E aí eu levei ele na cafeteria, conversei com ele para oferecer, subir ele de cargo. E ele chorou e se emocionou, porque ele disse que eu olhei para ele, vi as demandas dele. Aí eu falei, porque você deu para ele o que alimentava ele. E às vezes esse é o nosso É, erro. A é. gente quer se comunicar com a pessoa com algo que para ela, por exemplo, tem gente que busca mais esse feedback do reconhecimento. Já tem outras pessoas que elas querem muito só o resultado, elas nem se importam muito se Sim. você está percebendo, mas ela quer o resultado financeiro, às vezes ela quer o resultado realmente de subir de cargo, ela quer ver de uma forma mais, porque a PNL diz isso, né? Sim. Eu trabalho muito com essa visão da PNL. Nós temos estímulos Estímulos diferentes. diferentes. Então, quando a gente começa a entender isso, a vida vai ficando mais leve. A gente também vai se entendendo mais. O que Eu funciona acredito. para mim, né? Eu acredito muito e é para a vida isso, né? A gente leva isso para dentro de casa, né? Com os nossos familiares, com amigos, em qualquer lugar, Sim. né? Quando a gente se coloca nesse espaço de olhar para a gente em primeiro lugar, da gente se entender, da gente saber, né, quais são os nossos limites, o quanto que é importante a gente se autoconhecer para aceitar ou não aceitar certas Saber situações. o nosso lugar, né? É o nosso Que hoje lugar. em dia a gente sabe que essa é uma premissa muito importante para a vida, né? Para a gente não ficar carregando pesos que não são nossos, para a gente Exato. poder ter essa. E cada um vem com a sua mochilinha, né? Cada um já vem ali, né? A gente que acredita em ancestralidade, em vidas passadas, e enfim, a gente sabe que a nossa mochilinha já é cheio de coisas. E o quanto mais aquilo é, né? Da Sim. gente não ficar com a síndrome da Gabriela a vida inteira, da gente ter essa autorresponsabilidade de entender que nós criamos a nossa realidade, que a gente sim tem o poder de mudar e fazer escolhas. Nesse ponto aí, Tati, eu acredito muito na ambiência. Porque é É verdade, porque verdade. assim, tem as crenças.
Algumas delas, elas são pré-genéticas, é igual uma doença, Sim. você já tem na sua família predisposição ao diabetes. Então, tem muitos comportamentos que eu já tenho uma predisposição. Se eu percebo o meu movimento familiar e eu tiro daquele ambiente, eu me retiro daquele ambiente para que aquilo também não venha a florescer em mim, é muito melhor. Só que a gente não busca essa autoconsciência do coletivo familiar. Geralmente a gente vive assim como se fosse só a gente, né? Como se fosse só, eu sou assim porque aí às vezes vem mulheres para terapia comigo e elas no processo assim, não, mas aí eu começo a mostrar que ela tá muitas vezes envolvida num movimento que era da mãe dela e ela não percebe. Aí quando ela toma a autoconsciência, quando ela percebe que realmente ela está naquele movimento, automaticamente ela tem mais facilidade e mais vontade de sair daquele lugar, de Exato. mudar aquela De quebrar aquele ambiência, padrão. isso, Exato. de quebrar o padrão. Então, a gente que gosta de viver nesse mundo do autoconhecimento, a gente entende que muitas vezes é aonde está o poder de escolha. Porque Potencializa o nosso poder de escolha. Porque senão a gente vai isso. sendo refém do meio, vai sendo refém do que realmente a gente já foi pela ambiência familiar, pelo que a gente já foi exposto, né, por aquela sim. exposição, e aí a gente fica ali. E nesse mundo que eu vivo, eu acho que muito é sobre, eu sempre falo assim, primeiro tira do inconsciente. Porque as pessoas têm muita dificuldade de perceber a diferença do que é consciente e do que é inconsciente. E eu sempre falo assim: olha, se você me perguntar qual é a melhor dica para você perceber o seu inconsciente, ou seja, o seu eu mais profundo, é você perceber suas atitudes e seus movimentos. Porque às vezes as pessoas chegam dizendo assim: Paula, eu quero muito tal coisa, mas eu não consigo me comprometer. Eu digo: não, primeiro vamos recapitular. Primeiro você precisa se conscientizar: Paula, eu queria querer, mas algo dentro de mim não quer tal coisa. Aí eu fico fugindo, eu fico procrastinando, porque tem algum medo em mim que faz eu não querer aquilo de verdade. Então, esse é o primeiro passo, é a gente perceber assim, eu digo que quero, eu sinalizo que quero, mas eu não tenho atitudes, eu não tenho comportamentos compatíveis com esse querer. Então, o primeiro de tudo é eu ter essa consciência. Não, não quero não, porque se eu quisesse, eu estava fazendo. Então, é quando a pessoa começa e diz assim, estou entendendo. Então, eu preciso olhar para qual seria o medo que eu teria de encontrar aquilo, ou de chegar perto daquilo, ou de conquistar aquilo. E aí é onde a gente começa a ter ali alguma real mudança, assim, onde a pessoa realmente ela vai se confrontar com esses medos e aí ela tem a oportunidade de encarar a verdade. Assim, agora eu tô entendendo. Eu tenho uma cliente, Tati, que eu amo o que eu faço, tanto é que você pegar aqui, acho que eu tenho que escrever um livro, tem muita história. Ela queria muito emagrecer. Ela é jovem e ela já tinha feito muitos processos com nutrólogos, com nutricionistas, e aí uma nutróloga, uma cliente minha também, indicou para ela, vai observar isso, vai entender por que você fica nesse efeito platô, que você não sai do lugar. E aí ela veio e a gente percebeu, olha só, a mente dela achava assim, se eu for gordinha, não corre o risco de eu trair o meu marido. Porque ninguém nem vai olhar para mim, porque eu não vou cair em tentação e tal. Mas se eu emagrecer e ficar com o meu corpo antes do casamento, porque ela engordou 25 quilos depois do casamento. Mas se eu emagrecer e ficar bonitona, será que eu dou conta de não trair o meu marido? E aí, dentro desse processo, eu fui mudando essa mentalidade, observando, e hoje ela está linda, conseguiu o resultado que ela queria, tanto com esses profissionais também ajudando, mas a leveza de agora ela entender que ela pode ir para aquele lugar e que ela banca ele. Ou seja, esse é o X da questão. Muitas vezes a nossa mente está tentando nos proteger de ir para um lugar que é desconfortável em algum nível, é desconfortável de alguma forma. Se você tirar esse véu do consciente, que eu diga assim, não, mas eu quero muito tal coisa. Se você tirar isso e pensar assim, por que será que eu não iria querer? O que será que de ruim poderia acontecer? O que será que eu estou evitando que se eu tiver aquilo na minha vida, eu vou fazer? Eu tenho uma cliente que ela, olha, se deixar eu vou contando aqui, mas são exemplos muito legais, assim, de vida real. E que traz essa, né, Essa visão essa do clareza. inconsciente.
Eu tenho uma cliente que ela trabalha, ela é influencer e ela dizia assim, Polly, mas assim, eu tô tão estagnada financeiramente, tá tão parada, eu só fico nesse fato, nesse valor aqui há muitos anos. E aí eu comecei a questionar, tá, e o que que aconteceria se você faturasse mais? E aí fui, até que ela disse assim, eu teria que dar uma casa para minha mãe, um carro para fulano, não sei o que, não sei o que. Aí ela começou a perceber que ela tinha medo de aumentar o faturamento e aumentar as responsabilidades do que as Sim, pessoas iriam esperar dela financeiramente. E aí, imagina uma mente pensar assim: poxa, eu vou trabalhar tanto para dar o meu suor para exato. todo mundo, então deixa eu ficar aqui, Aí porque ela se aqui, sabota. aqui onde eu tô, É, aqui onde eu tô tá legal, eu tô vivendo confortável, eu só não posso passar daqui, porque se eu passar, vai vir exato. muita coisa para cima de mim. E um dia ela estava fazendo, depois de todo esse trabalho, ela fez um trabalho para ser influencer, na verdade, para crescer nisso, né? Tá, Ela estava fazendo uma mídia da Sephora esses dias, dizendo, gente, vocês não sabem o tanto que eu trabalhei isso aqui na terapia, tá vendo? É porque sobre isso. a gente precisa acreditar que a E gente muitas pode vezes é aquilo, encontrar né? essa chave, Tem né? coisa que a gente não precisa ver, mas uma vez visto, tá visto. Não tem E mais como você pronto. se esconder E você daquilo. começa a encarar esse medo, nossa, eu tinha esse medo É, mesmo. porque aí você traz para o consciente, você é obrigado, porque aquilo vai te infernizar, para você olhar para aquilo e você tratar aquilo de uma maneira diferente, tá É. visto. Aí é a negligência, né? Não tem mais como negligenciar Não o tem que mais como. É a mesma coisa da gente pecar em algo que a gente sabe que é pecado, ou a gente cometer alguma coisa que a não gente não sabia. sabe que é pecado. Então, tudo bem, a gente faz pelo desconhecido, mas a partir do momento que trouxe isso para visão, tá É visto. por isso que eu digo que é muito corajoso. É É, um ato de muita coragem a gente se permitir se desnudar e ser analisado e ser questionado, sabe? Assim, eu atendo políticos, atendo pessoas que trabalham com fama, com visibilidade, e eu vejo que para eles é desconstrutivo também permitir que alguém veja. Para quem se expõe muito, eles vão criando também, Tati, esse medo do. Acho que todos nós temos esse medo do se mostrar tanto para alguém, tá. mesmo que seja alguém que você se colocou ali, mas é preciso muita coragem para a Sim. gente chegar nessas coisinhas É, é. mais difíceis assim de confrontar e medos que a gente às vezes nem queria assumir que É, nem tem, queria assumir que né? tem, porque tá confortável. Ô, Polly, pra gente encerrar, eu queria que você trouxesse um ponto de vista e uma visão nessa sua questão que eu acho super interessante, no buscar a terapia para potencializar. E não buscar a terapia porque eu não sou louco ou porque eu estou passando por um problema muito sério. Então, eu queria que você fechasse esse nosso bate-papo para convidar as pessoas a terem um outro ponto de vista, Sim, né? eu acho que vai muito da clareza. Primeiro de tudo, eu falo que a terapia, no ponto de vista do que eu trabalho, ela é como o GPS. E se você chega aqui e você diz para mim que você quer chegar no lugar tal, eu vou encontrar o caminho mais rápido para você chegar lá. E todos os obstáculos que tiverem para a pessoa chegar lá, eu vou ajudar ela a perceber aquele obstáculo e ultrapassar. Mas o mais importante que eu acho desse processo é a pessoa começar a entender o que ela quer de verdade para a vida, o que ela quer viver, quem ela quer ser. Porque muitas vezes, às vezes, você pode chegar aqui, eu tenho uma pessoa que chegou aqui dizendo assim, eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalho, Paulo. Eu não quero de jeito nenhum. Mas, na verdade, no longo do processo, ela entendeu que não é que ela não queria mais estar ali, ela só não queria fazer da mesma forma. Entendi. Então, às vezes, o mais importante é você questionar, tá, eu quero um movimento maior, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. O que que eu preciso fazer para chegar aqui? E, gente, uma coisa que eu falo muito, Tati, a gente precisa aceitar ajuda, ajuda especializada. Exato. Eu comparo muito o meu processo com assim, eu não treino sem personal, sou Eu sou assim péssima. também. Eu só sei isso se tiver uma pessoa para me dizer, porque assim, eu não confio no meu poder de discernimento sobre algo que eu não entendo, o que eu não conheço, e realmente eu tenho esse cuidado. Tá. E muitas vezes eu falo, a gente tem dificuldade, quando vai para essa parte comportamental, de
reconhecer que precisa. Muitos empresários hoje que são meus clientes, eles só vieram porque as esposas ficaram dizendo, vai na Poli, que a Poli vai te ajudar. A Poli vai te dar clareza do porquê você se sente assim, em dificuldades às vezes que eles acham que são simples. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tinha dificuldade em melhorar o relacionamento, porque a empresa dele era uma grande fornecedora. Tá. E para manter esses relacionamentos, ele tinha que se lapidar como ser humano. Ele tinha que melhorar o feedback, ele tinha que melhorar o relacionamento para melhorar o percentual do que ele fechava com cada empresa. E ele veio para mim não por uma questão de, eu não tenho dinheiro, eu tô mal, eu tô com depressão. Não, ele Não, veio para para mim se assim, melhorar, para se Poli, eu potencializar. preciso ser mais, ter menos ansiedade quando eu vou para uma reunião com um cliente meu, que eu vou fechar ali que o percentual é muito importante. Eu lembro que ele dizia assim, Poli, mas tu tem noção que é 100 mil reais que está em jogo aqui, em 1% aqui do que eu vou fazer ou não, do que eu vou dizer? Aí o outro assim, Poli, tu tem noção que se eu não tiver uma boa estabilidade emocional para lidar com isso, eu não vou conseguir o que eu quero, porque o meu emocional pode me sabotar? Então, é sobre a gente querer ser uma pessoa que lida melhor com o que precisa lidar, lida melhor com o que tem para lidar. Mas é isso, eu sou muito feliz em apresentar assim resoluções e enxergar que dá, sabe, para ser essa pessoa mais leve, mais equilibrada, equilibrada que eu digo assim, de contemplar todas as áreas da vida Tá. com leveza, não tá também só nessa corrida do ser uma pessoa melhor, mas ser uma pessoa melhor para si também, né? Exato, Não ser só uma pessoa melhor profissionalmente. exato. Mas eu sou muito feliz em vivenciar, enxergar esses resultados, assim, em poder ser testemunha deles, porque eu sempre digo que eu sou É. só, eu tô ali acompanhando, Você mas tá, você tá fazendo, mas você tá nos bastidores eu para ver acho o lindo demais, acompanhamento. sabe, enxergar o quanto o ser humano pode ir além. Ai, obrigada, Polly. Nossa, eu fico tão feliz de poder trocar papo, né? A gente bater papo com assuntos que é tão da nossa frequência, assim, da nossa vibração, E que a gente incentive e as que outras pessoas incentiva. a Exato, acreditarem também, exato. né? Às Porque assim, vezes não é um ambiente confortável, cara, mas é libertador, né? É libertador. Então, obrigado por esse convite, né? eu que De colocar agradeço. para as pessoas um outro ponto de vista sobre todo esse movimento. Quero muito você em São Paulo. Provavelmente faremos algumas coisas Inclusive, juntas. eu ia falar assim, eu dizia que ia morar em Fortaleza para o voo ser para São Paulo e agora eu estou indo residir em São Olá! Paulo. E a gente com certeza em 2025 faremos muitas coisas juntas. Vamos, Super te vamos. agradeço, agradeço a receptividade aqui em Fortaleza, no seu espaço lindo. E a gente te Obrigada. aguarda lá em São Paulo. Obrigada. Obrigado. Obrigada.